Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Aleluia. Seu amor é infinito, tudo está bem. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. Esse é um pouco, né, do formato do Restauração da Alma. Tô tentando voltar com ele, porque tem que editar, né, a questão do vídeo nesse formato. Leva mais tempo a conversão para uma imagem que se torne mais acessível à sua visão. Mas, para a glória de Deus, vamos tentar. Eu gosto muito desse formato, desde o início, que Deus sempre me entregou, né? Embora seja artificial, porque temos que acolher o projeto como Maria, e aqui é um conselho do Espírito Santo para você, com as nossas possibilidades. O projeto nasceu, então Deus sempre me falou dos lírios, as cores sempre foram verde e branco, o meu nome é marrom, esse marrom fala muito do Jacó, da nossa humanidade, o verde retrata a saúde das palavras de Deus, a vida que as palavras de Deus transformou a minha vida e gerou em meus pensamentos, devolveu a saúde da minha percepção, devolveu, consequentemente, uma mente estável, não é uma mente sem sofrimento, mas uma mente que confia no Senhor, que depende do Senhor, porque eu quero de verdade que você entenda esta palavra. Vai passar por sofrimentos, mas ainda assim, mesmo sendo aferido no corpo físico do sofrimento, vai experimentar a vida, porque a sua confiança em Deus, a sua espera por Deus, vai trazer resultados que você não imagina. E sobre isso falaremos hoje, né? Então, Restauração da Alma tem uma xícara, não deu bem para aparecer aqui no vídeo. Também tem um carrinho que o meu filho deu, né? O carrinho branco. Então, essas sempre foram as cores do Restauração da Alma. Eu sei que ainda há muita coisa que o Senhor irá revelar, mas eu não tenho pressa. Davi teve ali algo gerado em seu coração. Salomão deu continuidade. Abraão, ele é portador de uma palavra, de ser pai de muitos filhos, falando para você entender. E isso se concluiu na vida de Jacó, e aí onde teve as 12 estíbulos de Israel. Então, tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu creio na continuidade, na manutenção da minha geração que foi gerada em meu ventre, mas das próximas gerações que serão gerados no ventre dos meus filhos. E assim, eu não tenho dúvida, sabe? Por mais que você não conheça a palavra de Deus, a Bíblia toda, mas se você tiver esse pensamento, já é um bom começo. Que pensamento é esse? Que Deus, ele quer o teu bem. Quando nós entendemos que Deus quer o nosso bem, que o que ele tem para nós é bom, é agradável, é perfeito, até quando uma porta se fecha, até quando vem uma dor inesperada, nós continuamos confiando nele. Porque esse é o único alicerce confiável. É a única estrutura que não tem como mudar. Porque um humano que te deu uma estrutura, às vezes, não é? Você casou com alguém, isso é um exemplo. Casou com alguém ou promoveu alguém dentro de sua empresa e aí, de repente, essa pessoa a abandona. Então, um sócio que começou uma empresa com você. Então, isso é uma estrutura humana. E essa estrutura é mutável, porque seres humanos são imprevisíveis muitas vezes. Muitas vezes não permanece com você. Mas aqui nós falamos sobre quem permanece e sobre essa estrutura firme, sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. Então, sim, nesse mundo, nós enfrentamos abandono, rejeição, traição, situações adversas, tempestade, e isso não só é no meio cristão, porque há esse pensamento, eu não vou ser crente não, porque crente passa por muita provação. É o que o diabo quer que você pense. Na verdade, todos
passam por dores, por aflições. A única diferença é que em Jesus você pode vencer essas aflições. Você passa por elas. Ela não passa por você. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E aflições, por não estar escrito assim, dessa maneira, no mundo o seu psicológico vai sofrer. Porque no fundo, a parte mais difícil é aquilo que o físico ele vai sentir. Porque o que o físico sente, ele não tem poder de destruir a palavra de Deus sobre a tua vida. Então falaremos sobre permanecer e sobre saber a palavra que está sobre você. Eu posso trazer um testemunho muito edificador, construtor e que vai fazer a sua mente entender, porque a minha mente desfruta de entendimento, desfruta desse conhecimento das palavras de Deus, que não vem de uma explicação humana, mas de pessoas que são Isabéis, que já geram há muito tempo, que falam as revelações que Deus entregou para essas pessoas, para esses seres humanos, mas que cheio do Espírito Santo me aconselharam, me disciplinaram, me consolaram, me guiaram, não na sua humanidade, mas do assim diz o Senhor. Assim revela o Senhor. Assim dirige o Senhor. Entende? Porque quando nós olhamos, nós vemos um ser humano, mas ele está sobre uma liderança de uma pessoa. E essa pessoa é maravilhosa. É o Espírito Santo de Deus. É o selo de Deus sobre aqueles que entregam a vida ao Senhor. Eu fiz o aqueles de propósito, né? Pra gente acordar. Existe um selo de Deus, se você ainda não está nesse caminho, aonde Deus sela você. E você é propriedade dele. E aí ele te dá a possibilidade, como um bebezinho, e começar a gerar. E começar a ter uma nova vida com Cristo. Uma nova vida. As coisas que são velhas, as coisas que os maus caminhos têm que ser abandonados. E começar uma nova vida. Também não vou mentir, eu estou aqui como profeta de Deus, mas como alguém também que Deus levantou para te ajudar psicologicamente, para te ajudar emocionalmente, para te ajudar fisicamente. Na maneira que você pensa, ser renovado com as palavras de Deus. Na percepção da situação, para que você não se entregue a uma percepção humana, mas que seja aconselhado pelas palavras de Deus. Traga-se revelação pelas palavras de Deus, porque não andamos mais sobre a liderança da carne, sobre a liderança da percepção, dos processos mentais que é disponível do próprio cérebro para você entender. Mas agora, esses processos mentais, essa percepção, todas essas ferramentas do corpo físico humano está na liderança de uma única voz. A voz do Espírito Santo de Deus, onde a palavra de Deus diz para você entender que ele não fala de si mesmo. Ele fala o que ouviu de Deus. O que ouviu de Deus. Então, o que tem impedido as pessoas hoje de terem resultados? O que tem impedido hoje as pessoas de terem resultados de Deus? Porque a sua lógica humana está sendo confundida. Então Deus agora acabou de destruir um pensamento. Qual foi o pensamento? E que será substituído é que ser cristão não é tem muito sofrimento. Tem sofrimento pra eu falar com as minhas palavras, como diz a minha irmã, né? Bem rasgado. Ela fala assim. Ela tem essa palavra e tá dentro de mim, tá vendo de ouvi-la. Então, esse pensamento que só o cristão sofre. Então, gente, quem sofre é geral. Agora, a diferença, quando você psicologicamente está sofrendo e aí você começa a deixar de ter prazer nas coisas que tinha prazer e aí você começa a se entregar a essa tristeza, não é? A tristeza tem muito a ver com a depressão. Então, ali você está fisicamente sofrendo. E se não está em Cristo, você não tem esse Espírito que fala com você, que vai consolar você e que vai te ajudar nesse momento físico, de adoecimento físico, psicológico, de pensamentos, de percepção, entende? Para te ajudar a passar por esse momento de tristeza. É aquela mesa posta que você colocava e não coloca mais.
É aquele café da manhã que você se acordava e que você não acorda mais. Entende? Ou você até acorda, você faz até a mesa posta, mas você não tem mais alegria, não tem mais prazer. Então são sintomas físicos, são sinais de que você até faz, mas perdeu o prazer. Você até serve na casa de Deus, mas não perdeu o prazer. Por quê? Porque por algum motivo, alguma obra mal, algum julgamento mal, alguma injustiça física, roubou isso de você. Roubou aquele prazer, roubou a vontade, entende? E o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a passar por esse cenário. Mas você continua fazendo a obra, você continua fazendo cuidando da família. Vou falar numa linguagem de mulher, mas você adota para a sua linguagem aí, se você é um homem. Você continua passando a roupa, você continua fazendo café, você continua fazendo bem, você continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, a palavra de Deus, ela vem nos dizer: passado o sábado, em Mateus capítulo 28, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Foram ver o lugar que Jesus, ele tinha sido colocado. Elas viram todo o sofrimento, elas viram toda a injustiça. E aquilo que elas tanto amavam, agora foi morto, foi enterrado. Elas choraram, elas viveram o tempo do choro, porque aquilo que está sendo perdido traz choro e traz dor e traz sofrimento, ok? Então elas foram ver, elas foram no local, elas foram até o túmulo de manhã cedo, não é isso? Mas quando elas chegaram lá, ao invés de ver algo morto, ao invés de continuar aquela notícia mal, aquela injustiça, o que elas veem é que não há mais morto ali. Não há mais morto ali. Aquilo que fisicamente foi morto, o Espírito de Deus ressuscitou. O Espírito Santo de Deus ressuscitou. E nessa obra física, houve uma ajuda do céu, houve um terremoto, houve aí uma queda de sistema, houve aí um mexer do Senhor, houve também a descida de um anjo. Por quê? A palavra de Deus revela: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. A primeira coisa, nós falávamos, precisamos saber qual é a palavra de Deus sobre a nossa vida. O que Deus pensa sobre casamento, o que Deus pensa sobre esta empresa, porque essa empresa não é qualquer empresa. Tem vidas aí, tem sustento físico aí, e creio eu que também há palavra de Deus sobre esta empresa, sobre o líder dessa empresa, sobre o empresário dessa empresa, sobre o diretor dessa empresa, sobre o senhor dessa empresa. Eu não sei qual é a nomenclatura hoje aí na sua empresa, mas há pessoas que têm famílias. Então essa empresa, sim, é importante para o Senhor. E pode estar agora sofrendo com obras da injustiça. Então o que Deus está dizendo aqui nesta palavra? Então houve um terremoto e houve uma ajuda do céu. A ajuda do céu é uma ajuda sobrenatural. Não dá para explicar se nós fôssemos tentar cientificamente dizer o que aconteceu. Como? Nós vimos ele, uma coroa na cabeça. Imagina! Uma coroa de espinhos para atingir verdadeiramente o interno. Para passar por ali. Embora nós sabemos que temos o crânio e não saiba quanto que perfurou lá, né? Aqueles pregos, mas perfurou o interno. Nós sabemos das chicotadas que ele levou nas suas costas.
Como? Nós os vimos pregando. Nós os vimos com os pregos. É isso que quis dizer. Nas suas mãos. Nós vimos lá batendo o martelo. Como isso aconteceu? Como um corpo pode continuar vivo? E esse corpo pode reviver. Porque Jesus revelou naquele acontecimento de Lázaro, que antecedia o que aconteceria na sua vida. O milagre que Jesus fez em Lázaro também se manifestaria em sua vida. Em Lázaro foi com 4 dias e ele ao 3º dia. Não é impossível o que Deus, Ele quer fazer na tua vida, nesse corpo familiar, nesse ministério, nessa empresa. Não é impossível. Deus, Ele devolve a vida. A vida, o movimento, o propósito. Então houve uma ajuda do céu. Um anjo desceu e removeu a pedra. Ou seja, a pedra era imensa. Nós sabemos também que havia guardas que estavam ali, posicionados como um impedimento. Então, com o que Deus fez, os guardas já se assustou, né? Com o acontecimento de Deus. E ali o anjo, ele era o capaz de tirar aquela pedra. Porque há pedras que só podem ser removidas pelo próprio Deus. De modo sobrenatural. De modo que não é físico. É realmente o reino de Deus operando no físico. O reino de Jesus Cristo operando no físico. Aquele que está à direita de Deus e que ouviu o teu clamor. E que viu as lágrimas e que viu a injustiça. Então, é muito importante. Por que esses resultados estão acontecendo no físico? Porque Jesus não saiu da porta da espera. E quem realmente confia em Deus, em quem realmente depende de Deus, não sai da porta da espera. Obrigada, filha. Obrigada, viu, Laurinha? Não sai da porta da espera. Mas alguém que vai esperar em um cenário tão tenebroso, em um cenário onde está prova que você é filho de Deus, desce daí, ou seja, o diabo de verdade revelando através da fala das pessoas o que ele quer que um filho de Deus ele faça, que um filho de Deus desista, que o filho de Deus não aceite ali momentaneamente aquela vergonha, aquela tristeza. E algo também que será destruído aqui em nome de Jesus é que as pessoas, para quererem manter a sua felicidade, para poder quererem manter a alegria, uma emoção, sai do cenário de sofrimento. Eu já ouvi muito essa fala. Não, eu não abro mão da minha felicidade. E é aí onde as pessoas estão vivendo uma vida de desconstrução, de muitas perdas, porque não creem, não esperam e não permanecem esperando Deus trabalhar. E alguém que fica é alguém que sabe o quanto que para Deus essa família é importante. É alguém que se relaciona com Deus. É alguém que busca saber o que eu vou fazer nesse cenário. Não é alguém que pensa eu vou ficar nesse cenário. Mas Lilian, eu convivo com o espírito de violência e de morte. O que era que a igreja estava fazendo? Estava se escondendo. Porque nós não lutamos contra carne e sangue. Mas pode sim alguém dominado por um espírito de violência querer pensar, inclusive, que está fazendo a vontade de Deus para matar você. E aí você vai se esconder. Por isso que há coisas principais aqui. Relacionamento com Deus. Deus vai te revelar a palavra. Deus vai te dar estratégias como deu a Maria e a José. Esconda-se no Egito. Em locais onde ele está resolvendo com esse espírito violento, com esse espírito matador. E o que aconteceu? Ele morreu. Aquele que queria matar Jesus morreu. Mas o projeto permaneceu vivo. Então, entenda. O reino espiritual, ele é muito real. E falaremos sobre ele se assim me der ordem o Senhor. As ações do físico revelam
quem você está movendo espiritualmente. Aqueles que contribuíram com a obra na vida de Jesus estavam sendo guiados pelo reino das trevas. A Bíblia diz que eles faziam a vontade do diabo. A Bíblia diz que Judas foi incitado na mente e que o diabo entrou no seu corpo. Então ele foi até onde Jesus estava, ele tratou Jesus bem, mas ele trazia consigo, dentro de si, uma obra má que vinha como portal das trevas. Então existe que pessoas não estão sobre o domínio do diabo. E pasme, porque quando eu leio essa palavra, eu fico pasma. Eles conheciam a palavra, mas eles estavam fazendo a vontade do diabo. E Jesus, ele diz ali, não é? Quando para eles traz esse entendimento. Então eles perseveraram naquela obra, não abandonaram aquela obra, mas Jesus disse para eles: a vontade que vocês estão realizando é do diabo, não é a vontade de Deus. E ainda disse mais: vocês são filhos do diabo, porque eles procuravam matar Jesus. Eles procuravam matar Jesus. E Judas também, nós sabemos que trazia ali também obras das trevas, para a gente entender um pouco fisicamente dessa movimentação. Pessoas se movimentam e pessoas estão movendo o reino espiritual com as suas ações, com os seus comportamentos e com os seus comportamentos. Como a minha irmã, né, ela falou, Miriam Alexandre, também eu até compartilhei a live dela, não é isso? Então, a palavra de Deus, eu venho aqui como um anjo do Senhor na sua vida para dizer que você não vai ver mais o mesmo cenário. Deus, ele vai agir sobrenaturalmente para fazer reviver aquilo que foi morto. Já estava há dias, né, morto. Mas em curto tempo, não foi com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, mas com 3 dias. Aquilo que estava morto reviveu, diz o Senhor. E quem fez reviver? O poder de Deus, a presença de Deus e com a ajuda de um anjo que removeu a pedra e o cenário que antes tinha tristeza, agora tinha alegria. Agora eles iam viver um momento de muita alegria, um momento novo, né? E isso que foi ressuscitado a Jesus Cristo. Jesus trouxe ali ministrações para eles e ainda tinha algo mais novo que viria, que desceria sobre a terra. Este selo é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele cumpre a sua missão vivo, não foi morto. Ele não ficou morto, ficou vivo. Então ele vai para a direita do Pai, né? Assume ali a posição que o próprio Pai deu para ele, é dele. E ele nos ensinou tanto a humildade, em esperar em Deus. E aí viria a descida do Espírito Santo. Então, diante desse cenário, ainda de haver uma conversão para a alegria, também haverá algo novo que virá da parte de Deus. Mas antes, se nós percebermos, Deus, irmãos, ele fez uma limpeza. Ele fez uma limpeza. Os corações foram revelados. Os corações foram revelados. Então, no novo de Deus, com a descida do Espírito Santo, Judas não estava mais na mesa. Pelo próprio caminho que escolheu, no próprio caminho se autodestruiu. Se autodestruiu. Aqui também é um conselho do Espírito Santo. Nós vemos também isso na vida de Amã. Esther e Mardoqueu não precisou colocar as suas mãos. Nem Jesus em Judas. O próprio caminho que escolheu se autodestruiu. Não estou dizendo para você que a convivência é fácil, porque Jesus mesmo falou, sabendo do que Judas faria. Ele estava com seu espírito abalado. Porque não é fácil você saber que está na mesa alguém que vai ser usado pelo diabo para te trazer o mal. Não, não é fácil. A Bíblia fala como Jesus naquele momento se sentiu. Mas ele diz, ai daquele que trair
o Filho de Deus. Então as consequências seriam horríveis, porque uma traição é uma dor terrível. Aquilo que o inferno trouxe através desse acesso é horrível. Trouxe choro para os discípulos, para a mãe de Jesus, mesmo sabendo que existia aquela palavra. Seríamos perseguidos por causa do nome Jesus Cristo, porque não é qualquer nome. É um nome que destrói toda a intenção, todo o plano mal da potestade, dos dominadores e etc, para você entender. Mas o cenário que vai ficar para aqueles que esperam no Senhor, sabe, debaixo da palavra que estão, é que de forma que nós não entendemos, a estabilidade voltará, a alegria se estabelecerá. E Jesus anunciou isso, sabe? Jesus disse, o mundo vão se alegrar, né? Mas a tristeza de vocês, ele disse que eles se alegrariam. E ele disse ainda mais, aquilo que viria, ninguém, irmãos, poderia tirar dos discípulos. Por quê? Porque eles ficariam muito alegres quando visse Jesus vivo. Não é? E aquilo não ia ser tirado deles. Ou seja, Jesus não ia morrer. Aquele mal que os líderes arquitetaram, e não iria mais haver essa obra. Não é? Os egípcios que hoje você vê, você não verá mais, que te persegue. Nunca mais tem o nunca mais de Deus para a nossa vida, para obras antigas que continuam nos perseguindo. Tem o nunca mais de Deus no cenário. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.